Fala, meu time, professor Lira. Vamos dar início a mais uma matéria, mais uma disciplina de estudos. Esta que faz parte da segurança de autoridades e também faz parte de noções de inteligência, portanto, é mesclado aí dentre segurança de dignatário, segurança orgânica e também de noções de inteligência. Nós vamos falar aqui da análise de risco e gestão da informação, segurança da informação. Senhores, rapidamente, uma breve apresentação. Eu que atualmente sou policial civil do estado de Goiás, professor de Direito aqui no Projeto Polícia, aprovado em mais de 10 concursos, aprovado para o CFO da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, Tocantins, Mato Grosso, soldado da Polícia Militar de Goiás, soldado da Polícia Militar de Goiás, Tocantins também, Santa Catarina, Polícia Penal de Goiás, entre outros concursos. Fui policial militar de Goiás, fui assistente juiz do TJGO, fui aprovado para agente de Polícia Judicial Federal do TRF1 e do TRT10, TRT de Brasília. Então, trazendo esse conhecimento que eu tenho como concurseiro e concursado, também aqui para você como professor, transmitindo isso para os senhores, tá? Então, sem mais delongas, vou jogar aí na tela e vamos jogar para cima. Vamos lá. Senhores, então tá aí análise de riscos e gestão da informação. Aqui o meu Instagram, rede social, @proflira, para que você acompanhe meu trabalho. Estamos à disposição lá no Instagram, qualquer dúvida também pode mandar. Eu coloquei a imagem aqui de uma coruja ao fundo, porque essa parte também diz respeito, como eu disse, à inteligência, tá? E a coruja é o símbolo da inteligência, como nós já estudamos. Mas também essa análise de risco, planejamento de contingências, gestão da informação como um todo, faz parte da segurança de autoridades. Então, no momento que você vai fazer questões, você pode procurar este assunto, este conteúdo, dentro da matéria segurança orgânica ou segurança de autoridades. Bacana? Então, é um segmento da segurança de autoridade e segurança orgânica. Nós vamos estudar aqui o planejamento de contingências, a necessidade de planejamento, componentes do planejamento, manejo de emergência, gerenciamento de crise, procedimentos emergenciais que devem ser adotados, descrição e segurança de informações. Então, descrição ser discreto, obviamente, e segurança de informações. Vamos falar dos graus de sigilo, atributos, ameaças e vulnerabilidades, comportamentos do agente. Sem mais delongas, vamos já iniciar com a análise de risco e gestão da informação, com os principais conceitos, as principais definições. Em primeiro lugar, senhores, é necessário que você compreenda o que é, então, esta análise de risco, objeto de estudo aqui para nós hoje, tá? Dentro da análise de risco, nós temos outros conceitos. Esses conceitos diz respeito justamente a risco, ameaça, danos e perdas e assim sucessivamente. Em primeiro lugar, o que é necessário que você entenda? O que é a análise de risco? Análise de risco dentro da segurança de autoridade, senhores, nada mais é do que procedimentos sistematizados. Você pode até anotar no seu caderno, deixa eu pegar aqui uma canetinha para anotar aqui também no final como observação da análise de risco. Vou colocar aqui. São processos sistematizados, processos sistematizados para identificar, avaliar e neutralizar ameaças
a integridade física, moral ou até mesmo institucional da autoridade. Então, em primeiro lugar, aqui é o conceito de análise de risco. De um modo geral, são processos sistematizados para que eu possa identificar, avaliar e neutralizar possíveis ameaças à integridade física, moral, institucional da autoridade. Mas, professor, o que é autoridade? A autoridade é toda aquela pessoa, é todo aquele indivíduo que nós tratamos como dignatário. Pode ser alguém que exerce um cargo de grande influência socioeconômica ou estatal, portanto, pode ser um juiz, pode ser um promotor de justiça, pode ser um deputado, um senador, um parlamentar de modo geral, até mesmo um vereador. Pode ser fora as instituições públicas, mas também não deixa de ser uma autoridade, e a gente considera como VIP, tá? Um empresário muito importante, muito influente, que tem forte relação com a parte política também. Então, a autoridade é toda aquela pessoa que pode estar sendo ameaçada e você vai fazer a segurança dessa pessoa. Então, é a segurança do dignatário, a segurança da autoridade. Mas essa segurança não é só para proteger a sua integridade física, corporal, mas sim também a sua integridade moral. Portanto, por exemplo, fazendo segurança para celebridades. Gustavo Lima, um cantor sertanejo, adora sair por Goiânia, dar uns rolês. Muita gente quer tirar foto, quer filmar. Então, a segurança do Gustavo Lima, ela vai além da sua integridade física, mas também do seu nome, da sua reputação. Evitar aqueles paparazzi que tiram fotos desnecessárias. Então, a segurança da autoridade de um VIP, como por exemplo a celebridade, um cantor sertanejo, também é nesse sentido. No que tange a políticos, nós temos aqui também uma segurança à integridade institucional. Portanto, o político representa, às vezes, todo um partido político ou representa toda uma parcela da população em que a proteção dele não é só de uma pessoa, mas sim diz respeito a um conjunto de outras pessoas, um conjunto, literalmente, com uma coletividade maior, tá? Então, dentro da segurança de autoridades, é necessário que você entenda esses conceitos básicos. Voltando aqui para a tela, nós temos aqui, então, a análise de risco. É eu fazer, são vários processos para que eu possa proteger a minha autoridade de eventuais riscos. Mas, professor, o que é risco? Está aqui o primeiro conceito. Possibilidade de ocorrência de um evento que cause dano real. Então, um risco é uma possibilidade de ocorrência de um evento que cause dano real. E a ameaça? Vamos ver. Ameaça. Potencial de ocorrência de um evento que pode ou não gerar dano para aquele indivíduo. Então, eu estou fazendo a condução de um veículo automotor, aqui meu Fusquinha, com a minha autoridade pela via, e aí eu verifico que há outro veículo parado no acostamento. Esse veículo parado no acostamento, senhores, ele é um risco ou uma ameaça? Ele é uma ameaça. Por que ele é uma ameaça? Porque pode ou não gerar um dano. A partir do momento que ele fecha a rua e desembarca 4 pessoas desse veículo altamente armadas e começa a disparar arma de fogo no veículo que eu tô com a minha autoridade, ele pode sim gerar um dano. Mas, ao mesmo tempo, um veículo parado num acostamento pode ser só uma pessoa que está com o pneu furado. E eu vou passar direto e não vai dar nada. Então, a ameaça pode ou não gerar um dano. Agora, quer ver um exemplo aqui de risco? Diferentemente de uma pessoa que está armada em um local, essa pessoa não é policial, essa pessoa não tem um porte legal de arma de fogo. Então,
o fato da pessoa estar armada, ela pode sim causar o dano. O simples fato dela estar portando arma de fogo, ela tem potencial de causar um dano real. Então, a segurança de autoridades eu vou fazer já no sentido de de contato visual a linha de cintura das pessoas. Por que linha de cintura? Porque é onde geralmente as pessoas carregam armas de fogo. Primeiro lugar, as mãos. Não tem nada nas mãos, linha de cintura. Pode ser que aquela pessoa esteja portando arma de fogo. Depois das mãos, bolso. Muita gente anda com canivete. Então, mão, linha de cintura e bolso. É triangulação que o agente, o operador de segurança daquela autoridade, daquele dignatário, deve fazer. Em um evento com grande aglomeração de pessoas, um indivíduo portando arma de fogo próximo à sua autoridade é um risco. Esse indivíduo não é identificado, você não conhece, a sua equipe não conhece, é um risco, certo? O veículo parado num acostamento é uma ameaça, porque pode ou não gerar um dano. Show de bola? Danos e perdas, consequências dos eventos adversos, onde dano é o impacto direto e perda refere-se às consequências decorrentes. Nós tivemos recentemente um ataque do primeiro comando da capital a o ex-diretor-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o ex-delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde indivíduos fortemente armados fizeram ali o cerco, a emboscada, armaram a emboscada, e o veículo, mesmo que blindado do delegado-geral, ele foi atingido várias vezes por fuzil. Então não é qualquer blindagem que vai proteger do fuzil, também depende do nível da blindagem. E aí o dano é o impacto direto. Veículo atingido, autoridade atingida. É um dano. O que é a perda? São as consequências decorrentes desse dano. A segurança pública do estado de São Paulo inteira perdeu com este evento. A partir do momento que é um ataque a um policial, não está mexendo só com um indivíduo X, ele está mexendo com toda a segurança pública. Ele está indo contra o Estado. Essa ideia de que deve haver proporcionalidade do Estado versus o bandido é totalmente equivocada. Pelo contrário, o Estado ele deve estar sempre em primazia de força. Não existe paridade das armas no que tange à segurança pública estatal. Muito pelo contrário. O Estado sim deve estar fortemente armado, deve estar mais equipado, mais armado, com um maior número de pessoas, para que realize uma abordagem, para que realize uma intervenção, uma busca pessoal, uma operação. Tá? Então, as consequências decorrentes daquela perda são as consequências decorrentes, né, do dano, as consequências decorrentes do dano efetivo é o conceito de perda. Show? Igual está escrito aqui para vocês na tela. Anota aí no caderno. Anota também essa observação, esse conceito base geral de análise de risco que eu trouxe para os senhores também. Óbvio, cada doutrina tem a sua particularidade. Às vezes você está estudando aqui com o projeto Polícia, ele traz algumas informações. Você vai estudar em outra fonte, ele vai trazer outras informações. É porque tanto a parte de inteligência como a parte de segurança de autoridades são várias doutrinas. E aí há alguns conceitos diferentes, mas a base, o padrão é o mesmo, tá? Feitas essas considerações, paguei já anotou. Vamos passar para os métodos de análise de risco. Então, nós temos um diagnóstico e os métodos de análise de risco. Diagnóstico consiste em uma avaliação da organização para identificar vulnerabilidades. Para isso, são utilizadas metodologias como, primeiro, o Ishikawa. Esse Ishikawa é o diagrama de causa e efeito. Então, eu lembro de Kawa, de causa, tá? O Kawa aqui com K, de causa com C.
Na verdade, senhores, esse diagrama de causa e efeito, ele ajuda a identificar causa e raiz de riscos. Na verdade, a doutrina traz que é como se fosse uma espinha dorsal de um peixe. Ele traz a figura de um peixe aqui exemplificando. E aí ele vai falar que todos os riscos, problemas, ameaças, eles vão ter uma motivação, uma causa maior, que aí seria como se fosse essa coluna cervical do peixe, onde está a maioria dos seus espinhos. Então, fazendo uma analogia, ele fala assim, ó, esse Ishikawa, ele fala assim, ó, todos esses riscos, ameaças, têm uma causa principal. Qual que é? A gente tem que identificar. No caso ali de ataques terroristas, a Torre Gêmeas, nos Estados Unidos, a principal motivação é a vingança por parte ali de alguns indivíduos mais radicais do Oriente Médio, dos muçulmanos, e que foram, eventualmente, anteriormente também, atingidos por ataques dos Estados Unidos. Então eles estão ali porque, às vezes, um parente morreu, uma mãe, um tio, alguém faleceu e ele está lá buscando vingança. Outros, a motivação é estritamente religiosa. Em nome da religião, em nome de Alá, eles querem ser o mártir, querem ser aquela pessoa que vai morrer ali como herói, matando outras e também fazendo autoextermínio, se sacrificando. Então, qual que é a causa disso? A religião. Então, a parte principal ali dos ataques terroristas no que tange a Torre Gêmeas e outras causas dos Estados Unidos é justamente essa parte religiosa, tá? Então, um exemplo aqui para vocês compreenderem na prática esse diagrama de causa e efeito. Depois nós temos o método de William Fine, tá? Estabelece prioridades de ação sobre riscos identificados. Nós temos algumas prioridades de ação sobre alguns riscos que já foram identificados. Então, pô, eu já tenho um risco definido. O que eu vou fazer agora? Já que já temos quais são esses riscos. Ó, os riscos é um provável ataque cibernético à rede mundial de computadores, mais precisamente a Microsoft, os servidores da Microsoft. Recentemente nós tivemos um ataque nesse sentido. Então, o que eu vou fazer para me proteger? Backup dos dados. Eu preciso ter um no-break, eu preciso ter um gerador de energia, eu preciso ativar mais antivírus, mais sistemas de contra-inteligência. Então, as prioridades de ação, nesses casos de ataque cibernético, ataque de hackers, é nesse sentido aqui. O método de William Fine, tá? Óbvio, isso aqui também, senhores, ele está em uma parte da administração geral. Administração geral é outra disciplina, mas que também é aplicada aqui, tá? Eu verifico, então, alguns chamam até de fórmula de Fine. É dividida em 3. Espera aí. Pronto. É dividida em 3, tá? Probabilidade, o P de probabilidade, é de exposição e C de consequência. Qual que é a probabilidade desse risco efetivamente virar uma perda, um dano? Exposição. A minha autoridade está exposta? Às vezes a autoridade ou um sistema está exposto ao risco. Então eu tenho que evitar ao máximo essa exposição. Então o contrário da exposição é justamente a discrição. Discrição. E depois a consequência é a gravidade daquele dano. Caso, obviamente, o evento ocorra. Então é utilizado escalas aqui, tá? Para variar algumas tabelas de 1 a 10, esse método de Fine traz essa fórmula. É bom você anotar esse PEC, probabilidade, exposição e consequência.
Show de bola? Método de Mosler. O que é o método de Mosler? Esse aqui é interessante. É uma avaliação subjetiva dos riscos com base na percepção dos colaboradores. Então eu vou perguntar para os funcionários. Senhores, o que tem aqui que pode melhorar no que tange a contra-inteligência? O que é a contra-inteligência? É eu proteger as minhas instituições, os meus sistemas, os meus colaboradores de ações de inteligência adversas, para evitar ataques cibernéticos, ataques de hackers, ataques próprios de segurança contra a integridade física, então ataques envolvendo armas de fogo e assim sucessivamente. Bom, vou citar um exemplo. Eu trabalho em determinada delegacia, há um sistema de monitoramento, de vigilância, mas poderia, já até sugeri isso ao delegado, poderia ter também uma porta giratória. Assim como eu já vi uma unidade da Polícia Penal que vai realizar a instalação de monitoração eletrônica, tornozeleira, que tem lá para adentrar naquele local, o indivíduo ser submetido a uma porta giratória com detector de metais, igual existe em bancos e etc. Então, é uma sugestão a ser implementada nas delegacias de polícia, sobretudo aquelas que atendem 24 horas, para evitar que o indivíduo entre lá armado. Se passe por um cidadão comum querendo registrar uma ocorrência, entre lá armado e faça alguém de refém, por exemplo. Ou tente furtar um material bélico apreendido na delegacia. Um exemplo clássico aqui, onde é com base na percepção dos colaboradores, ou seja, dos próprios agentes que lá convivem, tá? Então, anota aí o método de Mosler, uma técnica aí que avalia o risco a partir da soma de elementos aí da exposição também, oportunidade e os próprios recursos do agressor. Quanto mais tem exposição, quanto mais há oportunidades para o agressor e mais o agressor tem recursos para agir, obviamente, maior o risco. Aqui ele não tem fórmulas matemáticas, ele traz esta avaliação da exposição, oportunidade e recursos do agressor. Local muito movimentado, shows, nesse sentido. Depois, brainstorm e o brainstorm inverso. Senhores, brainstorm trata-se de técnicas, procedimentos de levantamento de ideias para mitigação de riscos. Então, na verdade, é uma reunião que acontece. Um exemplo aqui, antes de acontecer uma operação policial, eu vou fazer um brainstorm com a equipe. Anteriormente, antes da operação, há o princípio da compartimentação da informação, onde há a convocação de agentes, policial X, Y, Z. Vocês estão convocados, operação amanhã, apresentar às 4 da manhã aqui na delegacia de polícia. Ah, onde que é? O que é que a gente vai fazer? Não, amanhã no brainstorm a gente passa. Então há aqui a compartimentação da informação. A partir do momento que os agentes policiais apresentaram às 4 da manhã, agora é o contrário, agora é o princípio da informação. Eu tenho que passar todas as informações possíveis para os agentes e a gente vai levantar a ideia para mitigar risco. O que é mitigar risco? Reduzir os riscos. O maior número de risco possível. Ó, a operação tem como alvo fulano de tal, tá aqui a imagem dele, qualificação completa dele, qual que é a rotina dele, essa, o serviço de inteligência já levantou, ele vai estar dentro de sua casa, dentro do seu quarto, provavelmente ele possui arma de fogo do tipo X, Y, Z, uma pistola, uma carabina. Ele tem ofendículos? Tem. O serviço de inteligência levantou, tem cachorro na residência, tem criança na residência, tem um portão reforçado. Então a equipe X vai pela frente, a equipe Y vai pelos fundos. Vai ter sniper, não vai ter sniper, vai ter um apoio tático, vai ter outro apoio de outras forças que estarão à disposição. Então esse brainstorm é para trazer técnicas para mitigar o máximo possível de risco. Qual que é o risco efetivo aqui? A morte de policiais ou ferimento de policiais. A missão primordial de qualquer policial é voltar para casa vivo, voltar para casa bem. Essa é a missão número 1. Se tem morte de policiais é porque foi uma operação mal sucedida. Independente se houve ou não a prisão ou a neutralização do delinquente, do marginal, aquele que está à margem da lei, o principal é
a integridade física dos policiais. Então, por isso que é realizado esse brainstorm. Nada mais é do que uma reunião para avaliar ideias, levantamentos de informações já feitas pelas equipes de inteligência, para que a gente possa realizar uma operação. Tá aqui o brainstorm e o brainstorm inverso. Tranquilo, senhores? Anotem aí todas essas considerações. O que é o brainstorm inverso, então, professor? Se um é para mitigar os riscos, tá? Mitigação de riscos, o brainstorm inverso é uma técnica para identificar problemas, riscos e obstáculos a partir da inversão da pergunta original. Então, em vez de perguntar, por exemplo, como podemos resolver esse problema? Eu vou perguntar como podemos causar esse problema. Então, eu me coloco na condição do autor, do suspeito. Bom, se eu fosse o suspeito, eu acordo às 5 da manhã com a minha casa sendo estourada. O que eu faria no lugar dele? Pegaria arma de fogo, correria para os fundos, faria alguém de refém? Então, o brainstorm inverso é isso, eu me colocar no lugar daquele alvo. Tá? Bacana? Anota aí no seu caderno e bora para cima. No planejamento de contingência. Senhores, dentro do planejamento de contingências, nós temos aqui uma busca para minimizar os impactos negativos. Deixa eu pegar o marca-texto. Impactos negativos de eventos imprevistos e garantir a continuidade dos processos organizacionais. Então aqui, eu já vou trazer aqui entre aspas, já deu red, deu ruim. Deu M, deu Mike, deu ruim já. Então aquela coisa negativa já aconteceu. O planejamento de contingência é para eu minimizar o máximo possível, minimizar o máximo é bom, né? É eu mitigar o máximo possível, melhor dizendo, agora sim, é eu diminuir, a partir de um problema, a partir de um fato negativo, é eu diminuir o máximo possível de consequências negativas a partir desse problema que já foi instaurado. Então, primeiro, vou dar uma resposta rápida, que nós vamos falar dos 4 R's. Primeiro, eu já vou dar uma resposta rápida, depois eu vou fazer uma reassunção, recuperação e restauração. Quer ver um exemplo? Dentro da polícia legislativa ou uma polícia institucional, nós estamos acompanhando uma manifestação pacífica, ordeira, até aqui sem novidade. A partir do momento que o plenário fez a votação de uma PEC ou de um projeto de lei, os ânimos se exaltaram, a situação evoluiu, xerife. E aí começaram a pegar a cadeira, jogar nos deputados, invadir o plenário, aquela loucura. Aí já aconteceu impacto negativo. Aqui já são até crimes contra o Estado Democrático de Direito, tá? Então, nesse sentido, senhores, o que eu vou fazer? Uma resposta imediata, ó. Tá aqui. Primeiro, resposta imediata, reação imediata ao evento. Qual que é a resposta imediata? Pedir apoio a outras instituições, caso for necessário, por exemplo, ao choque ligeiro da Polícia Militar. Eu vou fazer a proteção das autoridades. Eu vou fazer o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, são os considerados IMPO, instrumentos de menor potencial ofensivo, por exemplo, bombas de efeito moral para restabelecer a ordem, gás lacrimogênio e pimenta, o próprio spray de pimenta. Eu vou fazer o uso de munições não letal, que o pessoal chama de bala de borracha, tudo errado. Para começar, não existe. Bala é bala doce, né? Mas enfim, o pessoal chama de bala de borracha. Na verdade, são munições não letais que podem, inclusive, ser, ao invés de pólvora, colocar sal grosso. Então, fazer a proteção ali, retirar de forma imediata, retirar as autoridades daquele local, tudo isso é a resposta. Depois nós temos a reassunção, que é dar continuidade nas funções essenciais, como por exemplo, na segurança, no estabelecimento da segurança do perímetro, do local ali e das autoridades. É manter todo seguro. É eu abaixar os ânimos daqueles manifestantes e restabelecer a ordem. Depois, recuperação. Recuperação é o restabelecimento parcial das operações.
Então vamos voltar às operações, vamos voltar a votação do projeto de lei, caso não tenha completado. Qual que é o procedimento agora? Assinatura? Vamos voltando, pessoal, vamos voltar a trabalhar. Então, retorna as autoridades para os seus locais de origem, para assumir as suas cadeiras. E, por fim, a restauração, que é o retorno completo das atividades normais ali daquela casa. O que vai cair na prova? Você não vai errar porque você está estudando comigo. Recuperação tem o P. Tem o P. P de estabelecimento parcial. Então lembra, recuperação tem o P de parcial. Restauração tem o T de completo. Então restauração tem o T aqui de completo, retorno completo às atividades normais. Isso aqui que vai cair na prova. Eles vão mesclar, vão misturar esses dois conceitos, tá? Anote aí, resposta, reação imediata ao evento. Reassunção, continuidade das funções. Recuperação e restabelecimento parcial. Restauração, retorno completo das atividades normais. Isso aí vai cair na sua prova. Anotou? Pegou o bizu? P de recuperação, retorno parcial. Restauração com T, retorno completo. Completo tem a letra T de tatu, completo. Bacana? Então é um bizu aí, uma técnica para facilitar a sua memorização, o seu aprendizado. No próximo bloco, a gente dá continuidade aos estudos e é nóis então.